Bom, essa semana eu terminei de ler um livro que eu fiquei bem surpresa com ele, na verdade, que foi esse livro aqui, Nietzsche e a Filosofia Budista. Eu comprei esse livro porque eu queria saber quais eram as oposições, os contrapontos que Nietzsche faz, né, a respeito do budismo e também as suas semelhanças. E para minha surpresa, o que mais me pegou nesse livro não foi nem os contrapontos, as opiniões diferentes entre a visão do Nietzsche e a visão budista, mas sim porque esse livro desmantelou bastante ideias que eu tinha a respeito da filosofia budista. Então, o livro me trouxe uma clareza a respeito da mensagem do budismo que eu nunca havia pensado antes dessa forma. E algumas perguntas que eu me fazia já na minha vida a respeito da mensagem do budismo foram muito bem esclarecidas nesse livro e é por isso que eu quero falar sobre ele aqui. Bom, para começar, foi bem esclarecedor porque, para ser honesta, né, aqui no Ocidente nós temos uma visão do budismo bem superficial, bem rasa, como se o budista fosse aquela pessoa que é totalmente desapegada de tudo que é material, que renuncia a tudo, vive de folhas e meditando embaixo de uma árvore. Só que isso é um preconceito, é um mito que nós aqui do Ocidente acabamos tendo em relação a essa filosofia, e esse livro ele esclarece bastante em relação a isso. Então, eu quero falar sobre algumas coisas que eu achei bem interessantes e que pode elucidar também a cabeça de muita gente aí. E o mais importante, né, como que essa filosofia ela realmente pode ser bem utilitária realmente para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para a nossa forma de se movimentar no mundo. Bom, você já parou para pensar, por exemplo, se esse eu que nós temos na nossa mente, de que é esse eu que comanda, que tem opinião, enfim, esse eu que está sempre separado do todo, que tem religião, nacionalidade e etc., repleto de componentes. Se esse eu ele realmente existe, se ele realmente é uma persona, uma personalidade fixa que acaba querendo dominar tudo que acontece à sua volta. E eu não estou falando aqui se você existe no seu corpo, o seu nome, mas sim como esse eu interno, autocentrado, que parece que comanda tudo. O budismo vai falar que não, que esse eu não existe. E essa visão, por mais absurda que pareça de início, né, de que, o eu não existe, como assim? É um mergulho para um entendimento muito mais profundo e bem interessante. A ideia que nós temos de um eu tão enraizado, um eu substancial, permanente, fixo, essa ideia ela é tão enraizada na gente que para a gente abandonar esse tipo de pensamento e de postura exige muito além de um entendimento intelectual ou de um argumento lógico. Isso exige uma prática, uma certa atenção diária e até uma disciplina interna. Porque não se trata apenas de compreender isso, mas de vivenciar, de sentir isso dessa forma, experienciar momento a momento como um emaranhamento de forças que estão sempre em contato umas com as outras, fazendo com que as coisas desapareçam e apareçam. E, portanto, o eu, na verdade, não é uma entidade fixa, mas é um conjunto de forças atuando naquele momento e que, na verdade, estão em eterno fluxo, ou seja, é uma ficção funcional, mas que não é real. Bom, e aí, quando a gente entra nesse espaço, né, entra mais a fundo nessa ideia de que não existe um eu e que nós devemos renunciar, que não é bem assim, né? Eu vou explicar. Mas que nós devemos renunciar ao eu, e aí fica a pergunta, o questionamento, mas então, para que serve, para que eu sirvo? Se eu devo abdicar de agir, se eu não existo, se eu perco a potência de criar e de escolher a minha vida, né? Então, o ponto interessante aqui é que o budismo ele não diz que a gente deve abdicar do eu.
Ao contrário do que muita gente pode pensar, o budismo ele não diz para a gente negar o ser alguém, mas ele não cristaliza a experiência de ser alguém. E aí o livro fala bastante sobre o budista saudável, né? Essa palavra saudável é bem utilizada nesse livro constantemente, e também porque Buda, antes de tudo, é considerado um terapeuta, alguém que promovia a saúde, né? A partir dessas práticas que levam a um estado de nirvana, né? Mas não é isso que eu vou falar aqui. Pelo contrário do que muita gente pensa, o budista saudável, ele interpreta os seus papéis, só que ele não se apega aos seus papéis, ele não se funde com o seu papel, não se confunde com o personagem fictício. Ou seja, ele não se agarra a uma ideia fixa de quem ele é, não tenta meio que congelar a sua identidade. Ao contrário, ele interpreta o seu papel de experiência a experiência com um ingrediente muito importante, que é a ironia. E essa ironia leva a esse budista saudável a um desapego, consequentemente. Então ele sabe que ele está atuando, ele não se perde, né? O ator não se perde no personagem. A gente até consegue comparar isso com a vida real, né? Que nós já soubemos de alguns casos de atores, por exemplo, o Jared Leto, que fez o Coringa, né? Por exemplo, ele se fundiu tanto com aquele personagem que aquilo afetou realmente a psique dele, né? Então, esse budista saudável, ele interpreta com o fio da consciência. Então ele não se perde no papel, ao contrário, ele brinca com aquele papel, ele transita entre as experiências, porque ele tem o entendimento de que tudo é impermanente. Inclusive o próprio Buda, ele é descrito dessa forma, né? Como um ser que tem a habilidade de se adaptar às experiências, de experienciar os fenômenos com os quais ele se depara, e ele atua com aquela ironia silenciosa de que sabe que está no palco, mas não se confunde com aquela interpretação. E é justamente essa liberdade de transitar e não se fixar em um centro, em um ponto específico, engessado, é justamente essa postura que nos traz a liberdade. E essa ideia contrasta muito com a teoria, a teologia de muitas outras religiões dominantes, que defendem, por exemplo, que existe um ser imaterial, perfeito, eterno, uma alma que deve ser purificada, um ser celestial, né? E que essa alma ela deve ser mantida. Então, nessa lógica, a autenticidade vem de ser fiel a si mesmo, no sentido de ser fiel a um eu verdadeiro, a uma essência definida. Enquanto que no budismo, o alívio surge justamente de nós deixarmos de tentar ser esse eu. Então, para o budismo, não existe uma essência que está escondida, esperando para ser descoberta. Tudo que existe é impermanência, é fluxo, é construção, é uma espécie de jogo. E esse jogo, ele só fica leve quando o personagem para de se levar tão a sério. E é importante ressaltar que essa ideia de um eu substancial, que tem propriedades e valor em si mesmo, essa ideia já é implantada, né, antes até do cristianismo, ali com a filosofia grega, principalmente com Platão, e aí depois as tradições cristãs elas vão reforçar, né, essa ideia de uma alma eterna, imaterial e imutável. E ali pelo século XIX foi quando a mensagem oriental chegou aqui no Ocidente e aí a gente começou a ser convidado a olhar para nós de um jeito diferente, completamente diferente, né? Então a gente começa a ter o acesso a um pensamento do tipo: se esse eu que eu tanto protejo, realmente, será que ele existe?
E com a ascensão da ansiedade moderna, do esgotamento mesmo, da busca por identidade, por autenticidade, a proposta budista ela vem ganhando cada vez mais espaço, né? Ela se tornou mais convidativa, mais sedutora, digamos assim, porque existe um convite a se perguntar, né? E se não for a forma como nós somos o problema, mas de fato nós tentarmos ser alguém o tempo inteiro? Será que não seria esse o problema, a causa de tanta insatisfação, de tanta angústia e frustração? E nesse ponto de partida, né, nesse entendimento, algo curioso acontece, que a consciência ela vai se tornando mais fluida, mais livre, sem a necessidade de ser alguém. E, portanto, curiosamente, ela se torna mais autêntica, ao contrário do que nós poderíamos pensar, que ela se tornaria mais apática, mais inerte, mais sem graça, sem movimento. É como se nós voltássemos a ser crianças, só que de uma forma não ingênua, obviamente, mas crianças sábias que já viram o mundo, mas não se deixaram endurecer por ele, justamente por enxergarem o mundo como uma sucessão de eventos que estão sujeitos a acordos e desacordos, a convergências, enfim. Nietzsche tem a terceira metamorfose do espírito, que faz uma alusão interessante, onde primeiro nós somos os camelos que carregam os fardos, né? Carregam os deveres, as ideias pré-determinadas, as ideias alheias. Depois nós nos tornamos leão, que nós brigamos com tudo isso, a gente desafia essas verdades e a gente diz não para esse fardo. E por último, nós retornamos, né, para o passo mais alto, que é retornar a ser crianças, criadoras, espontâneas, sem necessidade de provar nada, o ser autêntico, íntegro, inteiro. E aí vem uma ideia bem interessante desse livro aqui, que ele fala que a sabedoria mais profunda quando o praticante chega depois de anos ou até mesmo uma vida inteira de prática e de aprofundamento no budismo, ele chega à compreensão, abandona, na verdade, ele abandona a ideia não apenas do eu, mas ele abandona até mesmo a ideia de que não existe um eu. Ou seja, ele solta tudo. Ele solta até o conceito de ausência. E isso vem não a partir de um eu verdadeiro, de uma revelação divina, mas vem porque o espaço foi desobstruído, aquele espaço que estava carregado e preenchido de julgamentos, de cálculos, de definições e conceitos. Esse espaço foi desobstruído, dando agora um espaço onde a vida pode fluir mais livremente, sem uma identidade rígida, sem ser travada pelos nossos conceitos a respeito de nós mesmos. Bom, eu deixo a indicação aqui do livro para quem tem essa curiosidade, foi realmente uma boa surpresa. E fica aí o questionamento, né? Toda vez que a gente se perguntar se a gente precisa ser alguém, ou achar que a gente deve ser alguma outra coisa, né? Vale se perguntar, será que eu só não estou atuando? Será que eu realmente preciso acreditar nesse papel? Então fica aí o questionamento.